Opa, tudo bem? Eu sou Alexandre Fortes, eu sou coach e eu também sou formador de coaches, além de formador de líderes, palestrante há 12 anos. Desde 2007 eu faço esse trabalho, mas antes de eu ser coach, de eu ser um palestrante, de eu empreender e montar a minha empresa, eu tive também durante um longo período da minha vida como executivo. Eu fui um gerente, eu tive muita dificuldade, né, no início da minha carreira de gerente, porque eu fui promovido muito cedo. Quando eu tinha 26 anos, eu fui convidado pelo proprietário de uma empresa, que era uma empresa que estava se transformando numa grande empresa, para assumir uma gerência sênior. O que é uma gerência sênior? Era a responsabilidade por um conjunto de outros gerentes de diversas unidades de negócio pela administração de um orçamento milionário de muitos milhões de reais em que eu tinha que orçar, acompanhar, autorizar, não autorizar, e eu tinha só 26 anos. Então, na época, foi bastante complicado, porque, de certa forma, eu ainda não estava tão preparado, eu não tinha as técnicas, eu não tinha as ferramentas, eu não tinha a maturidade. Então, não sei se você é um gerente ou se você trabalha em alguma empresa, talvez você saiba do que eu estou dizendo, porque não é tão simples. Mas o pior aconteceu logo em seguida. Não sei se foi o pior ou o melhor, porque aos 29 anos, apenas com 3 anos de experiência como um gestor, né, um gestor que tinha que pensar em estratégia, que tinha que pensar em pessoas, formar time, contratar, delegar, demitir. Aos 29 anos, essa empresa se reestruturou, ela acabou crescendo muito. Esta empresa ela tinha, né, como holding uma outra empresa que controlava outras 6 empresas e eu fui convidado para assumir uma diretoria na holding aos 29 anos. Então, de certa forma, antes de eu trabalhar com a minha consultoria, eu passei alguns perrengues, eu tive que aprender muito na prática em como ser estratégico, como realmente mudar a vida das pessoas através da minha liderança, né? Fazendo uma gestão de recursos e uma liderança de pessoas, tá certo? E olha só, como que o coaching surgiu na minha vida? Antes mesmo de eu pensar em empreender, eu li muito a respeito de coaching e eu fui fazer a minha primeira formação em coaching na ICC, a International Coaching Community. E antes mesmo de fazer a minha formação na ICC, eu fiz uma formação completa de Practitioner, Master e Trainer em Programação Neurolinguística. Então eu me envolvi muito em aprender como me comportar, como me conhecer e ser o melhor líder para poder exercer a minha função lá de gerente e depois da função de diretor dentro da empresa, tá certo? Quando eu percebi que eu tinha um tino para negócio, que eu gostava desse negócio de empreendedorismo, e lá em 2007, ou seja, há 12 anos atrás, eu decidi que eu queria ter o meu negócio e eu saí do mundo corporativo e eu faço exatamente isso que eu faço desde lá. Hoje eu quero dar umas dicas muito simples, porém assim muito importantes para você que é um gerente, para você que é um diretor de empresas, ou talvez também para você que é um coach que está começando sua carreira e que pensa assim, poxa, mas o coaching tem alguma utilidade? Olha só, vem comigo agora aqui para a tela do computador que eu selecionei apenas um dos slides que eu uso na minha formação de coaching executivo. Eu vou lá e explico para os meus alunos logo no início do processo, logo no início, no primeiro dia de aula. É uma imersão presencial de 4 dias. E esse slide é um momento em que eu faço com que todo mundo pare para pensar sobre qual é a utilidade do coaching. Como que eu utilizei e por que eu escolhi formação ou formações em coaching para poder melhorar a minha performance como líder. E, obviamente, hoje como coach profissional. Tá legal? Dá uma olhadinha aqui na tela. Então vamos lá. Vou pegar o mouse aqui para você acompanhar. Então veja só, mesmo quando o processo de coaching está focado no trabalho e na carreira, traz benefícios em todos os aspectos da vida do cliente. Isso quer dizer o seguinte, por que eu acho o coaching altamente poderoso? Porque quando eu vou fazer coaching e eu trabalho exclusivamente com coaching executivo, então todos os meus clientes são profissionais que trabalham em empresas e eu vou lá na empresa deles para a gente fazer coaching. E é incrível. Todos eles têm as metas vinculadas ao seu trabalho, ao seu desafio, à sua função, né, dentro da empresa. Mas todos eles, sem exceção, têm muitos benefícios na vida.
que são benefícios complementares. São pessoas que muitas vezes emagrecem, são pessoas que muitas vezes deixam de fazer alguma coisa na sua vida pessoal que estava atrapalhando, deixam de procrastinar, são pessoas que melhoram seus hábitos e, por consequência, eles melhoram a performance dentro da empresa. Então, a primeira coisa, que é uma grande vantagem, que ele é o tratamento individualizado. Ou seja, vamos voltar aqui para a tela do computador. Você imagina que um processo de coaching é algo que ele funciona muito bem porque quando o coach encontra o coachee, ambos, né, fazem uma conexão de muita confiança. Então, quando a gente fala assim, tratamento individualizado, é quando eu olho para um indivíduo lá dentro de uma empresa e eu percebo que aquele indivíduo pode melhorar e eu percebo onde e como esse indivíduo pode melhorar. Muito diferente de quando eu faço, por exemplo, um treinamento. Muitas vezes eu sou convidado para fazer um PDL, um programa de desenvolvimento de líderes, onde eu tenho lá 30 pessoas numa sala. E eu vou lá e dou um conteúdo, eu passo um conteúdo, faço exercícios, fazemos dinâmicas, fazemos alguns exercícios, apresentações e tudo mais. E as pessoas aprendem em conjunto, mas não é individualizado. Então o coaching tem esta essência de você conseguir enxergar o indivíduo. E muitas vezes ali no indivíduo você tem uma emoção que é positiva, ou então uma emoção que é negativa. Você tem uma limitação, você tem uma crença limitante. E quando você ajuda essa pessoa a se conhecer melhor, a amadurecer, né, se desenvolver e evoluir, muda tudo, tá certo? Segundo ponto, olha aqui na tela. Rapidez na obtenção de resultados. Quando a gente fala rapidez na obtenção de resultados, eu quero dizer o seguinte, é uma coisa muito simples. Quando você fala assim, quero ter uma rapidez na obtenção de resultados, tá certo? Rapidez na obtenção de resultados pressupõe o seguinte, uma sessão de coaching, muitas vezes, com uma conversa de 20 minutos, às vezes leva 1 hora, mas hoje as minhas sessões de coaching são rápidas. Eu faço uma pergunta, 2 perguntas para o indivíduo e eu ajudo essa pessoa muitas vezes a se dar conta de uma causa, de um porquê ela não faz, ou porquê ela faz alguma coisa, o porquê de um comportamento que não está legal, o porquê de um pensamento que não está legal. E quando eu estou falando de coaching executivo, que a gente fala lá de um empresário, que a gente fala lá de um diretor, um gerente de empresa, mudar uma forma de pensar, mudar um mindset, mudar um jeito de agir, isso muda tudo numa organização e muitas vezes é a diferença entre o prejuízo e o lucro de uma empresa, de um setor, do ano de uma empresa, tá certo? Vem aqui, confiabilidade e confidencialidade são 2 chaves para o sucesso em desenvolvimento de pessoas. Quando eu estou numa sala com 30 pessoas, é muito difícil eu ter confidencialidade, então uma pessoa não se expõe. Se ela tem uma dificuldade, por exemplo, de comunicação, se ela tem uma dificuldade de dar feedback, se ela tem uma crença limitante que ela não está acreditando, ela não vai falar na frente dos outros, nunca vai falar. Certo? Então, treinamentos são eficazes? Claro que são. Dão resultados positivos? Muito. Mas o coaching supera N vezes, certo? Vai dar um tiro que vai lá para a lua, porque o cara vai poder, confiando no coach, e é uma chave fundamental para o sucesso em coaching, essa coisa da confiança, aonde então surge a confidência, ou seja, eu vou levar para o coach aquilo que eu tenho dúvida. Olha só o que aconteceu uma vez. Eu estava fazendo coaching com gerente geral de uma grande empresa. E esse gerente geral, ele era um cara que já tinha lá seus 50 e poucos anos e ele me trouxe para a mesa um problema que ele estava tendo de relacionamento com a esposa. E isso estava deixando ele muito abalado, muito abatido. E aí, você acha que um gerente, você acha que alguém, um homem principalmente, né, que tem todo aquele orgulho, ele vai abrir, né, esse assunto numa sala de aula ou vai abrir esse assunto se ele não sentir confiança para poder ser confidente? Esta é uma chave, um ponto muito importante do coaching. Vem aqui comigo para a tela, maior liberdade de escolhas. Essa parte aqui é muito legal. Por que é muito legal? Quando eu falo maior liberdade de escolhas, eu estou falando aqui simplesmente de uma coisa que o coaching, em essência, é você conversar com alguém e ajudar essa pessoa a agir. E por que as pessoas não agem? Na maior parte das vezes as pessoas não agem ou não agem da melhor forma porque elas só têm uma escolha.
Então o cara aprendeu a fazer um determinado processo, uma ação, uma solução para um problema dentro da empresa, ou no negócio, ou com a equipe, e ele faz sempre do mesmo jeito. Só que aquele jeito não dá resultado, e ele não muda. Quando você faz coaching, você faz perguntas, você estimula, e você ajuda a pessoa a perceber que, em vez de fazer de uma forma, ele pode ter a segunda opção, a terceira, a quarta, a quinta. Você pode ter uma mão cheia de opções, aonde essa pessoa simplesmente ela pode pensar assim: cara, eu posso resolver esse problema assim, ou assado, ou assado, ou assado. Mudou tudo. Esta é uma das mágicas do coaching, certo? Então, um bom coach, e ele sabe que ele não é um mágico, que ele não é a solução mágica para um problema, mas ele sabe que ele precisa estimular o seu cliente, fazendo boas perguntas, para esse cliente encontrar, construir, elaborar novas opções para resolver o mesmo problema que às vezes não está sendo resolvido. Entendeu? E aqui nós temos mais dois. Foco no presente e futuro. Coaching essência é presente e futuro. Então não tem aquela coisa assim de você ir conversar com a pessoa e ficar chorando o passado porque não deu certo, tentando resolver questões, né, que foram brigas do passado, questões. Poxa, a pessoa teve um fracasso naquela área e eu não consigo resolver. Não, o coaching entende uma situação presente. Ok, entendemos? Esta é a realidade. Por isso a importância do coaching trabalhar com realidade, fatos e dados. Ok, entendemos a realidade, agora a gente pergunta, o que você quer mudar nessa realidade para o futuro? E a partir daí nós criamos um gap. Entre o presente e o futuro nós temos os problemas. Os problemas se resolvem como? Agindo com mais opções. Em essência, o coaching é isso. E por fim, ampliar perspectivas, expandir limites e ir além. Por que expandir limites? Porque quando eu faço coaching, eu faço com que a pessoa perceba que ela pode mais. Eu faço com que a pessoa perceba que não existe erro, por exemplo, e não existe fracasso. Vai existir experiência e vai existir aprendizado. E quando ele percebe que ele pode ter experiência, mesmo quando não deu certo aquilo que ele tentou, ele fica encorajado, ele fica empoderado, certo? E aí as pessoas fazem mais e aí os resultados aparecem. Se você é um gerente, se você é um diretor e você tem aquela curiosidade de aplicar coaching, pensa bem nisso que eu falei nesse vídeo. Eu sugiro, inclusive, que você assista esse vídeo mais de uma vez para você verificar todos esses pontos, todas essas vantagens de fazer coaching executivo. O que é coaching executivo? É uma premissa só para quem é um profissional de coaching? Não. Você sendo um gerente, você sendo um diretor, você pode aplicar técnicas de coaching, você pode aplicar ferramentas de coaching e ter altos resultados. Ter resultados muito fora, muito acima da média. Tá legal? Eu peço para que você, se você gostou, dá um joinha, porque quando você faz assim, clica aqui nesse botão, diz para o YouTube que esse vídeo valeu para você, então outras pessoas também vão encontrar. E esse é o meu objetivo, é entregar esse tipo de conteúdo gratuito para as pessoas que me seguem por aqui, para ajudar outras pessoas como eu fui ajudado lá no meu passado. E só que eu não fui ajudado pelo YouTube, eu tive que correr atrás, eu tive que ir para São Paulo, eu tive que encontrar coaches de fora do Brasil, eu tive que investir muito tempo, muito dinheiro, comprando muitos livros. Você pode compartilhar com as pessoas que você conhece este vídeo para que elas possam crescer e compartilhar o meu canal. Então assina o meu canal para que as pessoas que lhe conhecem também vejam que você é um assinante, que você está junto comigo. E assim eu estou cumprindo a minha missão, que é ajudar você e mais 100 mil brasileiros a encontrar a melhor forma de se desenvolver e fazer as coisas acontecerem aqui no nosso Brasil. Muito obrigado por você ter assistido mais esse vídeo e até uma próxima. Não esqueça, assina o canal. Um abraço!